Bom pessoal, estou aqui com o motor da WEG. Veja que ele utiliza um capacitor de 42,5 microfarad por 250 volts. Ele tem um RPM de 1610 RPM, rotações por minuto. E ele é ligado no 127 volts. Depois eu vou estar fazendo um sensor para a gente ver os RPM se está conferindo. Então se inscreve aí no canal. Clica no sininho, adiciona o sininho aí para receber as novidades. Que assim que eu fizer o sensor de RPM, eu vou mostrar para vocês aí como desenvolver passo a passo. Então hoje a gente vai testar esse motor e eu vou esclarecer algumas dúvidas. Aqui você vai ver, é muito comum motores de máquina de lavar, você vai ver 3 fios. Um fio, né, que vai ser o vermelho, o outro vai ser branco e o outro é amarelo. Geralmente é essas cores, mas pode ser que mude. Então, você tem que descobrir qual é o comum. Em geral, o comum ele vem no meio, ou é o fio branco. Mas, todavia, é melhor testar. Para testar, você vai fazer o seguinte, com o auxílio de um multímetro, você vai colocar na escala mais baixa que você tiver. Eu coloquei aqui na escala de 200 ohms. Você vai pegar aqui e vai medir entre uma ponta, por exemplo, o amarelo, até a ponta do meio. E ele vai dar uma resistência, no caso desse motor, de aproximadamente 9 ohms, tá? 9 ohms, aproximadamente. Mantenha o vermelho aqui no meio, no branco. E vamos colocar o preto, aqui no vermelho. Que também vai dar aproximadamente 9 ohms. Ou seja, a mesma resistência que deu entre o branco para o amarelo vai ser a mesma do branco para o vermelho, tá? Ou pelo menos muito próximo disso. Então deu 9 ohms. Só que quando você colocar nos dois das extremidades, ele vai dar aproximadamente o dobro, né? Então, ó, veja que deu 17 ponto alguma coisa, né? O branco e o amarelo vai dar uma resistência baixa, o branco e o vermelho vai dar uma resistência baixa. E o vermelho com o amarelo vai dar uma resistência mais alta. A gente vai fazer a ligação para a gente testar ele. Aqui nós temos uma tomada onde tem 110. A gente vai utilizar um capacitor. Esse capacitorzinho aqui que é ideal para ele. Primeira coisa que vocês vão fazer é o seguinte. Um fio, que é o comum é o da resistência mais baixa, né? A do meio, né? A gente vai interligar ele e vamos ligar aqui no meio, tá? Esse comum, ele vai direto para a energia elétrica, tá? Ele vai direto aqui, ó, para a energia elétrica, o comum. Essas duas outras pontas, você vai ligar aqui, ó, o capacitor, né? Então, você veja só, eu vou colocar um fio aqui nesse capacitor. Pronto, veja que eu coloquei um fio no capacitor. E aí eu vou colocar esse fio, um deles eu vou ligar aqui, ó. Deixa eu desligar aqui para mim não tomar choque. Eu vou ligar um aqui, ó, no amarelo. Tanto faz a polaridade, porque esse capacitor ele não tem polaridade. E a outra ponta do capacitor eu vou ligar aqui no vermelho, tá? Então veja como ficou. Uma ponta do capacitor foi para o vermelho, a outra ponta do capacitor foi para o amarelo. E o comum vai direto à rede elétrica, tá? Esse outro fio eu vou ligar aqui na energia e aí eu vou tocar num polo do capacitor, ele vai girar para um sentido. E quando eu tocar ele no outro polo, ele vai girar para outro sentido. Então vamos lá, eu vou só virar o motor aqui. Então veja aqui, tá ligado da maneira conforme eu informei. Aí eu vou ligar essa ponta aqui, ó, direto na energia. E aí eu vou tocá-la no fio vermelho e depois no fio amarelo. Se eu tocar aqui, ó, no fio amarelo, o motor vai rodar para um sentido. E se eu tocar no outro, ele vai rodar para outro sentido. Para a gente ver o sentido melhor aí, mostrar para vocês, eu vou fazer o seguinte. Coloquei um fiozinho aqui, né? Então esse fiozinho vai rodar aqui, vai dar para ver aonde vai.
Então olha só, vou encostar no terminal e dá para ver que ele rodou, ó, rodou no sentido horário. O sentido horário é o vermelho, tá? O fio vermelho tá rodando no sentido horário. Agora o fio amarelo, sentido anti-horário. E aqui a gente fica trocando o sentido, ó. Bom, e é assim que se testa um motor de máquina de lavar, tá? Desse modelo aqui. Mas basicamente todos vão ser igual. Só que ainda você vai ter que testar a corrente dele. É importante saber a corrente. Eu vou pegar o alicate amperímetro e mostrar a corrente. Bom, aqui tem um alicate amperímetro, tá? Esse é o alicate amperímetro. E para você utilizar ele, você vai colocar aqui na escala de amperagem. E note que aqui você tem um A, tá? De ampere. E você tem um acenoide de corrente alternada. Existe alicates amperímetros para testar corrente contínua e existe corrente alternada. A corrente alternada não testa contínua, contínua não testa alternada. Vale lembrar essa informação que é importante. Então nós colocamos aqui, tá? Marcado aqui, ó, 200 volts, até 200 volts de corrente alternada. Como a gente está testando aqui 127 volts, dá. Se fosse 220, a gente colocaria na escala de 1000, né? 1000. Mas aqui, ó, nós colocamos nessa daqui, ó. Eu vou, para testar, a gente vai ligar ele e vai abraçar um dos fios. Pode ser o fio AC1 ou pode ser esse outro fio, que é o AC2. Então eu vou deixar abraçado esse fio aqui, que é o comum. Eu vou trazer aqui para vocês verem. Vou ver se deixa o multímetro aqui. Vou conectar essa ponta desse fio aqui, ó. Vocês só podem abraçar um fio, tá? Não vai abraçar os dois fios que não vai dar certo. Somente um dos fios. E aí a gente vai tocar lá, tá? E ele vai rodar. Veja que está rodando. E ele está rodando com um consumo de 1 ampere. Agora vamos para o outro lado. Rodando aqui, ó, consumo de 800 mA, tá? 1 ampere de um lado e um pouco menos do outro, tá? Uma coisa também interessante vocês saberem, por que o motor queima, tá? Então o motor queima por causa do seguinte, quando ele começa a ficar pesado aqui, a amperagem sobe. Olha só, tá com 1 ampere, né? Ó, travei ele, 3 amperes. Tá vendo, ó? Ó. Travei ele, 3 amperes, tá? Olha só. Eu vou forçar aqui ele, ó. A amperagem sobe, tá vendo? Do outro lado a mesma coisa. Eu vou forçar ele, ó. A amperagem sobe, ó. Tá vendo? Mais uma coisa sobre motores. Essa parte aqui, pessoal, o estator, parte todinha que tem os cobres. Aqui, ó, é o rotor, tá? Perfeito? E é isso aí.